Boa noite. Não sei se tá gravando, porque deu erro de novo. Deixa eu baixar um pouco isso aqui. Boa noite, hoje dia 336 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. Dia 1º de outubro de 2025, 7h39. E de uma perspectiva, de uma filosofia, de uma ideia, de um conceito, de uma forma como eu enxergo uma fração da realidade, uma forma de deixar um registro histórico, pessoal, atemporal, um diário, uma cápsula do tempo da minha consciência para o meu eu do futuro. Então eu sei que daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos eu vou fazer uma retrospectiva, porque todos esses vídeos é um dos meus 3 tokens de consciência, né, da realidade. Ou não, né? E hoje um tema um tanto quanto controverso, talvez, mas a ideia do o que seria o inferno, né? O que tá presenciando e vivendo o inferno. Essa ideia é um tanto quanto um distanciamento da própria percepção quando ela é expressada ou ouvida. A pessoa pode ser como um xingamento também, né? Então temos várias definições religiosas tradicionais, visões simbólicas e psicológicas, filosofia existencial, espiritualidade mais ampla. Eu queria trazer uma perspectiva talvez diferente, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião é apenas um fragmento de uma opinião fútil à realidade. Para mim, o inferno é um estado de contemplação que você observa a glória de Deus e conscientemente escolhe todos os dias se vai escolher fazer o bem ou o mal. Enquanto escolha for fazer o mal, você consegue entender a corrente das coisas negativas que estão interconectadas diante das suas escolhas e ações para muitas outras pessoas, e ter consciência que podem gerar consequências às outras pessoas ao todo ao seu redor. Agora, isso é quem vive plenamente para o inferno, né? Agora, a escolha do bem pelo bem é saber que conscientemente as pessoas tomam as escolhas para estarem ou viverem ou não no inferno por opção própria, e que mesmo nas minhas escolhas boas perante as consciências delas, ela não visualiza o ato da ação, pois na perspectiva dela tudo está vinculado ao seu próprio inferno, né? A forma de enxergar a realidade em si, né? E aqueles que fazem por fazer, mesmo diante de um olhar infernal, é saber que o céu está dentro de ti, enxergar nas escolhas, nos detalhes, a plenitude e a infinitude da glória maior do todo e de Deus. É o que dá maturidade e preenchimento espiritual, porque acima de tudo, de certa forma, há a existência de uma superioridade. Então, é uma visão, um estado de consciência, né? Então, é meio que a incapacidade de reconhecer o amor em determinado tipo de nível, né? Daquilo que é entendido, compreendido pelo amor, e que na sua máxima é o amor incondicional. E claro, não porque ele não esteja presente, mas porque a consciência está presa em uma lente que transforma tudo em dor e separação, sofrimento do egoísmo, né? Então, é claro que um cachorro talvez entre o inferno é um
lugar necessário para que o céu exista em consciência, exprime uma das ideias do começo desses vídeos, que toda a realidade em si existe uma dualidade para nossa percepção de compreensão em si dela. Então, se existe um inferno, o seu contraposto de compreensão seria o céu, né? Ou a glória de Deus, ou a infinitude positiva. Não sei qual que seria a melhor palavra ou definição ou simbologia para expressar a oposição do inferno, né? Sem vieses, qualquer tipo de vieses em que o ego tem uma separatividade, né? Ou seria o bem e mal, né? Poderia ser também. São duas palavras que exprimem muitas ideias que não conseguiria nem expressar aqui um fragmento dela pela minha insignificância de compreensão da realidade, né? Então, pensando que nessa ideia de um lugar, né? E que existe a consciência, né? Para existir essa dualidade, o céu. Então, entender que pode ser transitório, né? Essa percepção do inferno. E que talvez poderia dizer que o bem seria o absoluto, né? Então é claro que para mim, se eu quero viver a vida, com certeza a ideia do inferno é apenas um estado transitório em que, né, existe uma espécie de gasto energético, né, pelos nossos pecados. Então, a todo momento estamos cometendo pecados em algum nível, até mesmo desconhecemos. E esse pecado significaria não estar compactuando com as suas ações e decisões em consciência para o bem, né? Então, todos os nossos deslocamentos pela realidade que tem algum pedaço ou fragmento de coisa negativa seria um pedacinho do inferno ou um pecado, né? Então, se todas as nossas escolhas fossem tomadas conscientemente em retação pelo bem, então o bem seria de fato absoluto e viveríamos a eternidade no tempo, né? Então viveríamos a vida verdadeiramente vivida. Claro que nessa minha ideia o mal consome energia e o bem ele é absoluto, então a eternidade está no bem, né? E não consumir a vitalidade da alma. Então, no momento que tomamos algumas decisões que não compactuam com viver a vida na eternidade do tempo, é ter esse desgaste da alma e esse desfalecimento com o tempo. E com o tempo perdemos nossa vitalidade e chegamos no estado de morte, né? É claro, né, que toda consciência, cedo ou tarde, inevitavelmente se elevará a um momento ao bem eterno, né? E isso vai chegar em um ponto, né? Que se for por escolha consciente, né? Por escolha nossa e decisões, existe uma espécie de entendimento e compreensão do que é bom. Muitas ações que fazíamos 100, 150 anos atrás, que não era boa ou bem, hoje não fazemos mais. Um exemplo seria escravidão e muitos outros exemplos para o bem coletivo, né, de muitas outras pessoas e consciência, né? Então, claro que todas as consciências, as almas estão presas nesse ciclo de desgaste, né? Pois todos nós morremos, né? E não há ninguém que vive mais do que 120, 130. E a imortalidade, né? E viver por um bom tempo. Claro que não há nenhum que viveu a própria morte em si, pois vencer ela é atingir ou é agir, atuar tudo pelo bem, permanecendo na plenitude do absoluto, né? E isso é algo que apenas um homem chegou lá, né? Jesus Cristo. E se for um processo em que todos estão nos aprendendo, buscando mais amor, mais compaixão, em algum ponto com certeza será elevado ao eterno, né? Porque é um constante aprendizado entre gerações
passado para frente, entre vínculos sociais, entre bolhas sociais, entre interações, e até fugir um pouco do tema, né, da ideia da relação do inferno, é que o caminho para o inferno está associado diretamente à morte, e o caminho associado ao céu está associado à vida eterna, né? Então, todas as almas ainda estão nesse ciclo de desgaste para a morte. Mostra que nós estamos marcados pela essa imperfeição, né? E vencer a morte não seria apenas sobreviver a ela, mas superar a própria lógica do egoísmo, do pecado e da separação, né? Estar permanecendo na glória coletiva. Seria viver plenamente pelo todo, agindo apenas pelo bem, em comunhão total com a plenitude do absoluto, né? Então, enquanto isso não acontece, estamos todos nós aqui aprendendo, se desenvolvendo, tentando entender os nossos defeitos, buscando a nossa melhor versão e tentando, na medida do possível, um ciclo inevitável, né, de nascer, gastar energia no bem ou no mal, dependendo das escolhas, e morrer, aprender e recomeçar, seja nas gerações futuras ou as pessoas em voltas, aprendendo com as ações do que isso poderia gerar de algo negativo. Chega a ser um darwinismo espiritual, né? Aqueles que estão compactuando com o bem estão perpetuando, e aos poucos os que estão compactuando com o mal estão se esvaindo, né? E eu sei que talvez eu esteja infinitamente errado, mas aqui hoje essa percepção que eu tenho sobre o inferno é porque, diante de ver ele em si, não nas minhas decisões, porque as minhas decisões, que são inconscientes, ainda estão sendo amadurecidas e lapidadas. Não sei quais decisões eu estou tomando que poderiam prejudicar. A ideia é estar sempre compactuando com o bem, sempre atuando pelo bem, e que naquilo que passa pela minha consciência e que eu tenho discernimento, que seja sempre uma decisão respaldada no bem, né? No céu. E a resposta e o resultado disso é uma contemplação de uma temporalidade, de uma plenitude, de uma resposta intuitiva ao mundo em que não há um desgaste energético, há apenas um desfruto da própria realidade. Esse estado, esse momento que por alguns segundos, alguns minutos, quanto mais maturidade espiritual vai tendo, mais vou conseguindo estar na presença e no sentimento de sentir e vivenciar isso, né? Em plenitude, né? Fico um pouco descontente por ter perdido muito tempo, né? Esses 28 anos, mas que precisou de tempo para um começo de um entendimento maior, de uma profundidade, de uma complexidade, e que vai levar um bom tempo ainda para entendimento completo, ou talvez a morte vai se deparar comigo e ainda não tive um entendimento completo daquilo que eu buscava, mas que pelo menos nessa vida verdadeiramente vivida, nesses próximos 30 dias, a contemplação do inferno diante dos seus olhos é querer tomar todas as decisões perante a ele, ainda assim as decisões positivas, né? Porque você sabe quantas coisas positivas posteriormente vai ser gerado, e que se isso for custar a sua morte porque o seu tempo terminou, é porque você fez o seu papel diante de todos aqueles, né? Então eu espero viver muito ainda, uns 127 anos, porque ainda tenho consciência e consciência daquilo que me compete, naquilo que eu posso tomar decisões e ações que estejam sempre próximo, ou que sejam 100% compactuado com o bem,
que ainda assim sou domado pelo ego. Estou buscando entender e compreender meu egoísmo, para que cada dia eu esteja tomando muito mais decisões de alta relevância, respaldada pelo bem. E é isso, acho que é um vídeo um pouco longo. Eu preciso finalizar ainda o relatório. Sexta-feira tem uma apresentação final e os vídeos estão acabando e vai começar uma nova jornada. Aprender a tocar teclado todo dia por um ano. Um estudo de 20 minutos, 1 hora. Quero muito aprender a tocar a música de Ludovico Einaudi. É isso, até mais, até amanhã.